Bem-aventurados os que não viram e crerão. João 20:29. Pai, em um templo feito por suas mãos, no lugar santíssimo, Ele está intercedendo, investigando, purificando os salvos por quem sangue deu. Limpou meu coração, o seu santuário. Quando eu nasci com Deus lá no santuário celestial, abre um caminho pra mim lá no santuário. Purificando está o templo celestial e teu coração, limpando todo o mal e se prepara pro seu retorno em busca dos que redimir. Limpou meu coração, o seu santuário. Quando eu nasci com Deus lá no santuário celestial, abre um caminho pra mim lá no santuário. Há um Deus de amor lá no santo dos santos, do santo dos santos. Jesus purificando está o seu santuário. Quando eu nasci com Deus lá no santuário celestial, abre um caminho pra mim lá no santuário, lá no santuário, lá no santuário. Amém. Bom dia a todos. Bom dia, Roberto. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Vamos fazer as orações, eu faço. Depois você continua com a sua oração e depois a mensagem. Ok, Roberto? Tá bem. E se alguém tiver alguma dúvida da mensagem de ontem, fazer algumas perguntas, podemos fazer depois das orações ou podemos deixar para o final. Né, Roberto? Tá bem. Vamos orar.
Grandioso Pai amado, tu que és poderoso, Criador e mantenedor de todas as coisas, a ti rendemos toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Estamos mais uma vez aqui nessa igreja virtual para honrar e glorificar teu santo nome. Muito obrigado por nos despertar e com desejo de aprendermos muito mais dessa mensagem tão maravilhosa sobre o santuário, Senhor. Nós estamos realmente passeando daqui da terra no santuário. E tem sido uma bênção essas descobertas maravilhosas e quão é significativo para nós cada símbolo, cada descoberta. Nós vemos Jesus em tudo e que esse mesmo Jesus possa habitar em nossas vidas. Pai Santo, te pedimos humildemente bênçãos sem medida sobre a vida do Roberto Castilho e toda a sua família. E que ao ele trazer a mensagem de hoje, o Espírito Santo continue trabalhando na vida dele. Que cale-se o Roberto e fale Cristo através dele. Venha ser com todos nós também. Que os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, o nosso ser todo possa estar ligados na mensagem de hoje. E que possamos internalizar, naturalizar e praticar e ensinar aos outros as mensagens que aprendemos aqui. Não nos deixe ficar só para nós essas mensagens, mas que possamos também levar para outras pessoas que precisam também ouvir. Ser com cada familiares aqui, com cada irmão, com seus familiares aqui representados, Senhor. Se há alguém aqui triste, desanimado, com algum problema, com alguma demanda, alguns pedidos foram feitos ontem, que o Senhor possa solucionar, atender conforme a tua grandiosa e infinita vontade. O Senhor está no controle de tudo. Venha ser conosco, Pai. Muito obrigado por sentirmos a tua presença em nossas vidas. Nós te amamos e queremos amá-lo muito mais. Aumente a nossa fé, aumente a nossa sabedoria, nosso discernimento, entendimento. Não nos deixe ser enganados por ciladas do inimigo. É por isso que estamos aqui estudando a tua palavra. Nos ajude, ser conosco, ser com este culto mais uma vez. Te pedimos e te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Querido Deus, permanecendo em tua presença, atenção, queremos primeiro agradecer o dom da vida, hoje estamos aqui, unidos entre irmãos, para aprendermos mais sobre ti. Agradecer também o sol que está nascendo, depois de muitos dias de chuva. Nós agradecemos tanto a chuva quanto o sol, pois sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Que nós possamos reclamar menos e agradecer mais por todas as dádivas que o Senhor nos dá. Nesse momento, pedimos o seu Santo Espírito aqui conosco para entendermos melhor a palavra do Senhor. Não é um tema fácil, é um tema muito complexo que, muito infelizmente, não é falado, não é comentado, então, para muitos pode ser até novo. Então, Pai, pedimos a tua infinita misericórdia em nossas mentes para conseguirmos encaixar tudo, pois sabemos que a Bíblia não pode se contradizer. É isso que te peço, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Bom, pessoal, bora. Deixa eu pôr aqui para vocês. Que nós vamos fazer um resumo de ontem para adentrar nas festas de hoje, tá? Então, primeiro ponto, antes de nós adentrarmos aí nas mensagens, é deixar nossos problemas pessoais, escrever uma folha aí o defeito de caráter, acordar às 4h45. Espero que todos estejam fazendo sua oração individual em prol do grupo todo aqui, também de todas as pessoas que estão assistindo, entrando em contato com a mensagem, entrando na sala e deixando, claro, o Espírito Santo guiar todos os nossos passos. Algo também crucial é o nosso texto base, né? Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por Gálatas 2:20. Que esse texto possa estar de fato memorizado em nossas vidas.
Bom, pessoal, vamos tentar aqui dar um resuminho rápido de ontem, tá? Para vocês pegarem. Hoje nós vamos continuar as festas de Israel, tá? Nós vamos ver outras 3 hoje. Então, nós vimos ontem que são 7 festas. 4 na primavera e hoje nós vamos ver 3 do outono, tá bem? Nessas 4 da primavera, nós vimos que começou no mês de Nissan, no calendário. Dia 10, o cordeiro era preso, tá? Prendíamos o cordeiro. Dia 14, ele era imolado. Virou o dia, já é dia 15, tarde do dia, pôr do sol do dia 14 já é dia 15, aonde o cordeiro era comido. Depois disso, vem os dias, completando ali os dias dos pães asmos e primícias, tá bem? E a primícia caía no dia, colocamos ali, no dia 17, certo? Aonde eram as primícias, aonde era levado os feixes do trigo e da cevada, que eram usados nesse primeiro momento. Depois disso, nós fizemos a intercalação com Cristo e tudo tem que bater exatamente como a de cima, porque o calendário era igual. Hoje nós vamos ver que não vai bater os dias porque o calendário mudou, ok? Então, o calendário era judeu aqui ainda na época de Cristo, no Novo Testamento. Hoje o calendário já é o gregoriano, já é outro calendário grego. Então, não vai bater as coisas. Nós vamos ver isso agora, tá? Então, a mesma coisa aconteceu com Cristo. Entrada triunfal, eles imolaram o cordeiro para fazer normal. Jesus, então, tem a ceia com os discípulos para comer esse cordeiro imolado. Ele vai para o Getsemane depois da Santa Ceia e logo à tarde, né, do dia próximo ao pôr do sol, próximo que eu digo assim, às 15 horas, né, que era o momento que se matava o cordeiro da tarde, Jesus morre. E ele ressuscita no dia de domingo, ok? No primeiro dia da semana, batendo exatamente todas as coisas. Assim, nós vimos também a última festa, que era do Pentecoste, que o dom de línguas acontece, o Espírito Santo cai e muitas almas são batizadas. E aqui está aquele processo que a gente falou, dos 40 dias que Jesus ficou aqui, depois 7 dias se consagrando, e ao 8º dia ele adentra a presença do Pai para receber, né, ser entronizado no céu, no lugar santo, onde fez o ministério até 1844, tá bem? Então, aí tá os textos, né? Atos 1:3, onde diz que ele ascendeu. Levíticos 8:33, mostrando que o sacerdote ficava ali por 7 dias e só no 8º ele adentrava o santuário. E o Apocalipse 4:5 fala sobre a entronização de Cristo no santuário celestial. Tudo batendo perfeitamente, tá bem? Ontem teve algumas perguntas aonde entenderam que eu falei que imolava no dia 15. Eu nunca falei isso. Tá? A imolação era dia 14. Comiam-se depois do pôr do sol. Quando come-se depois do pôr do sol, para judeu já é outro dia. Já é dia 15. E para o adventista também tem que ser, porque nós não somos de meia-noite a meia-noite. Tá bem? Inclusive, é um erro nós falarmos que temos culto aos domingos e às quartas-feiras. Os nossos cultos não são de domingo e nem são de quarta-feira. Tá? É óbvio que para a pessoa que não entende o nosso calendário, beleza, mas nós temos cultos de segunda e quinta, tá bem? Porque pôr do sol já é outro dia. Isso é crucial para vocês entenderem tudo que eu estou falando aqui. Vocês não entendem que pôr do sol ou pôr do sol é o ponto, não vai adiantar, tá bem? Bom, agora nós vamos aqui adentrar nas festas de outono, tá bem? Festas de outono. Deixa eu adiantar também que as festas de outono são muito importantes e vai estar em Levíticos 23,
todas elas. Então, já vão para suas Bíblias aí, Levítico 23. Porque o ponto, irmão, em todas as coisas são idênticos. O que acontece? A Bíblia não pode se contradizer. A gente precisa harmonizar tanto a Bíblia quanto o Espírito de profecia, tá bom? Porque foi o mesmo Espírito que inspirou tudo. Então, nós precisamos harmonizar as coisas. O problema é quando a gente quer jogar texto contra texto, que é o que mais acontece. O inimigo suscita texto contra texto, e a pessoa vem com texto, fala, me explica isso aqui. Aí você mostra um texto onde deixa claro a coisa. E aí, aquele texto, ela usa, que está meio obscuro, e aí ela quer que você explique o texto. Aí, mas já está jogando texto contra texto, então está errado. Você tem que tentar harmonizar o texto, ok? Que é o que a maioria faz. Por exemplo, eu tenho muito problema com o antitrinitariano. Não acredita que o Espírito Santo é Deus. Muito problema, muito. Tanto no meu WhatsApp, o pessoal vem, quanto no Facebook. Tem um monte de gente lá antitrinitariana. E eles usam texto que não tem nada a ver para dizer que, tá vendo? Tá faltando o Espírito Santo. Só falou Pai e Filho. Tem um texto do irmão White lá no Primeiros Escritos, ou no História da Redenção, que diz que o Pai e o Filho se fizeram a Adão e Eva, sabe? Aí o pessoal fala que, tá vendo? Tá falando só pai e filho. Só porque não tem o Espírito Santo, eles já eliminam o Espírito Santo da equação. Sendo que pode simplesmente não fazer a importância de estar ali naquele momento, por isso que não foi mencionado. Então, aí nós vamos para a Bíblia, onde tem vários textos que deixam claro que o Espírito Santo é Deus, mas claro. Aí tem alguns textos que realmente é difícil. Não tem como a gente entender ali de primeira mão. Aí o que a gente tem que fazer? Pegar todos os fáceis, dominar os fáceis para entender o difícil. Não. O pessoal quer fazer o quê? Pegar esse difícil e eliminar todos os fáceis. E aí acaba caindo em heresia, em erro. Estão compreendendo? Então a gente não pode deixar nenhuma ponta solta. Okay? Se nós dissermos que Jesus foi morto dia 14, lembra que a gente leu o texto dizendo que ele estava 6 dias antes de molar o cordeiro lá com Lázaro? Se ele morreu dia 14, nós faríamos Jesus andar 23 quilômetros no sábado. E isso é impossível. É impossível Jesus ter andado 23 quilômetros no sábado. Tá? É impossível, porque é muito quilômetro para ser andado, e no sábado ele seria culpado de pecado, se ele tivesse feito tudo isso. Porque nós temos que entender que Jesus cumpriu todas as coisas, os mandamentos. Jesus também teve que cumprir as festas, porque foi ordem de Deus. Se Jesus não cumpre as festas do jeito que ela é, ele teria pecado. Ok? Então, tudo isso precisa estar na nossa mente para nós entendermos, de fato, cada ponto aqui que a gente viu ontem. Tá bom? Mas vamos adentrar aqui na parte de hoje. Primeiro, um texto base em Grande Conflito, 399, aqueles sim se cumpriram não somente quanto ao seu acontecimento, mas também quanto ao tempo, ou seja, vai acontecer no tempo. Então, aconteceu, irá acontecer. Nós já vimos isso ontem, inclusive em Jesus. Vamos lá em Levíticos 23, para nós iniciarmos nossa escalada de hoje com as festas das trombetas. O que seria isso? Vamos ver um pouquinho aqui o 23 e o 24. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: no 7º mês do 1º dia do mês, tereis um sábado, um memorial de soprar as trombetas, uma santa convocação. Nenhum trabalho serviu para ele nele, mas ofereceis uma oferta feita por fogo ao Senhor. Desculpa. O que acontece aqui? Aqui vem o primeiro ponto. A festa das trombetas é a festa mais difícil de todas, porque não temos muitos recursos. A Bíblia não fala muito sobre ela. Tá? Então, o que nós temos aqui, baseado no Espírito de Profecia e também na história, tá bom? Porque os livros históricos também nós podemos levar em consideração quando está na história, bem? Quando aconteceu na história, bem? Então, o que acontece? Os sacerdotes pegavam suas trombetas para avisar a população que estava próximo do dia do juízo. Então, os sacerdotes,
ia tocando trombetas nas cidades, tá bem? Então eles saíam tocando as trombetas nas cidades. Quem não se preparava para o dia do juízo, eles já iam ser expulsos antes, tá bem? Tá bom? Então o pessoal, se não tivesse fazendo gozação, tirando onda, não estava nem aí com o dia que estava chegando, eles já iam sendo expulsos do meio do povo. Estão compreendendo? Não importa quem era. Podia ser estrangeiro, podia ser quem fosse. Era expulso se não tivesse levando a sério as festas das trombetas. Entenderam? Porque no dia da expiação, eles iriam evaporar. Entendeu? Se eles tivessem com qualquer problema, com qualquer pecado. Tá bem? Então eles tinham que levar muito a sério isso aqui. Tá bom? Aí, nós vemos um ponto muito interessante. Primeiro, o mês sétimo no calendário judaico é o mês de Tisri, tá bom? Que começa ali de setembro e outubro. E aí nós vemos que no primeiro dia do mês de Tisri era um dia de santa convocação, ou seja, nada de trabalho. Naquele sistema que eu falei para vocês, só podia cozinhar. O resto era como se fosse um sábado, tá bem? E de fato era um sábado. Lembra aqui que aqui está dizendo, ó, tereis um sábado. No sétimo mês, no primeiro dia do mês, tereis um sábado, um memorial de assoprar as trombetas, tá bem? Aí depois disso vem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, chegou em um dia, chegou em uma festa. A festa da expiação. Vamos dar uma olhada nessa festa da expiação, que está no verso 27. Festa da expiação. Então, no 10º dia deste mês, será o dia da expiação, e também será uma santa convocação para vós, e afligirei as vossas almas, e oferecerei uma oferta feita por fogo ao Senhor. E nesse mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque este é o dia da expiação, por fazer expiação por vós perante o Senhor, o vosso Deus. Nesse dia de expiação, irmãos, era de fato um sábado. Assim, não que era sábado, podia cair em vários dias de semana. Vocês estão vendo aqui que não tem nenhum aqui, não, na expiação não falou o dia de fato, tá? Ele era 10 dias depois do primeiro dia. E aí, eles guardavam esse dia como se fosse um sábado. Em tudo, sem cozinhar, sem nada, tá bem? Por isso que não tá ali em vermelho, tá em amarelo, tá? Aí, depois disso, vem 7 dias dos tabernáculos, tá bom? Onde os 2 primeiros dias também eram. Isso está no verso 34. Olha aqui como é. Uma coisa importante aí. Sabe por que os dias estão deslocados ali? É porque o dia da expiação acabava num sábado. Então, provavelmente, aí o dia 10, nesse ano, ele não tinha um sábado próximo, então demorou, tá, para se iniciar os tabernáculos, tá? Aí vem o tabernáculo aqui, 34. Falai aos filhos de Israel, dizendo, ao 15º dia do mês, por 7 dias, será a festa dos tabernáculos ao Senhor. Mesma coisa, não haverá santa convocação, nenhum trabalho servil e aí por diante. Todas as festas aqui, irmãos, que vocês estão vendo, todas elas que estão em rosinha, é porque guardava-se como sábado, com exceção de cozinhar. Podia cozinhar nesses dias, tá? Se não fosse sábado, ok? Se fosse sábado, não podia de jeito nenhum. No dia da expiação, eles guardavam como de fato era um sábado. Então não cozinhavam, não faziam nada, tá bem? Por isso que está em amarelinho. Essas são as diferenças aí, ok? Então o texto está deixando claro que ao 15º dia desse mês de Tisri, começava então a festa dos tabernáculos, ok? Aí na tela então está todo o panorama das festas de outono que nós vimos, os dias corretos. Agora temos que ver isso na nossa era. Então, o dia da expiação, todos os pecados levados ao santuário durante o ano, o sumo sacerdote adentrava, como nós vimos ontem, o sangue do bode do propiciatório. O propiciatório, como eu disse para vocês, não é a tampa da arca, e sim um recipiente, um vaso que ficava acima, aonde se ministrava ali, tá bem? E era depositado o sangue ali pelo sacerdote, e ele
dizendo, olha que interessante que ele dizia, aqui está o justo pagamento do pecado, a lei requer a morte do transgressor. Então aqui está o sangue do transgressor, as justas vindicações da lei devem ser cumpridas. Então o sumo sacerdote trazia para si todos os pecados do santuário e colocava a mão sobre Azazel. A festa dos tabernáculos serve para nos lembrar o período que eles ficavam em tendas no deserto, para ensinar os filhos. Então, o ponto aqui, irmão, da festa dos tabernáculos era o quê? Gente, o filho, pai, o que seria aquela Páscoa? O que seria esse pão? O que seria? Era para estar em família ali, a festa dos tabernáculos, lembrando, olha, filho, aconteceu aquilo, a gente era escravo lá no Egito. E aí Deus nos libertou, abriu o mar, e aí nasceu uma confraternização ali, próximo do santuário, tá bem? Deus aqui, prestem atenção, Deus está no santuário e todo o povo ficava ao redor do santuário, ou seja, Deus na sua tenda e o povo todo na sua tenda. A gente vai ver que tem uma interligação muito legal aqui para nós. Então, até agora, as festas, vocês podem, para ficar mais fácil, dizer o seguinte: festa das trombetas, festa de aviso. Festa da expiação, festa do juízo. Festa dos tabernáculos, festa da alegria. Ok? Pecados expulsos, nada de pecado eles tinham ali naquele momento, porque já tinha feito a expiação, estava tudo no bode, então era um dia muito alegre. Tá bem? Agora vamos entender isso no nosso ponto. Onde se cumpre essas festas? Vamos lá. Nós precisamos aqui mostrar um quadro muito importante, que são as 70 semanas, onde se inicia em 457 a.C., todas as nossas profecias de tempo se iniciam aí, tá? Tanto as 70 semanas, quanto os 400, que é os 490 anos, quanto os 1260, quanto 2.300 tardes manhãs. Então, aí, ó, vem o processo das 4 festas que se cumprem no ano 31. Só que depois vem 2.300 tardes e manhãs, onde se cumpre em 1844 as outras 3 festas. E agora nós vamos ver como isso aconteceu. O movimento milerita começou a ver que as festas tinham sido cumpridas num período menor e que agora elas seriam cumpridas num maior. Então Miller chegou ali a mostrar que, olha, vai acontecer alguma coisa entre 1843 e 1844. Miller não marcou data, ele simplesmente afirmou isso. Entre 1843 e 1844, pessoal, vai ter algo aí que vai acontecer. Por quê? Porque eles estudavam o que nós estamos fazendo aqui. É por isso que é muito importante a gente estudar, tá? Por quê? Porque se Miller estivesse estudando de fato ali, ponto por ponto, do jeito que nós estamos fazendo aqui, eles não teriam errado. Mas eu vou mostrar onde eles erraram, tá bom? Para vocês entenderem. Mas vamos lá, outubro de 1844. Ó, agora, irmãos, prestem muita atenção no que eu vou dizer para vocês. Nós vamos fazer todo o nosso cronograma com a mente dos mileritas. Não é a verdade, tá bom? Mas do modo que eles pensaram a coisa, a gente vai fazer para ver aqui como eles chegaram a 22 de outubro de 1844. Então vamos lá. Como mudou o calendário, não é mais dia 1º, já é dia 13, tá? Calendário gregoriano. E aí eles não sabiam algo que ia acontecer, mas Miller chegou à conclusão que dia 13 de outubro, tá, de 1844, algo aconteceria. Só que eles não sabiam o que era. Não tinham nada na Bíblia, não tinha uma referência para isso. Só que eles sabiam que a festa das trombetas deveria começar ali, tá bem? E aí vem os 10 dias que nós falamos. E vai bater justamente com 22 de outubro de 1844, que para eles era a volta de Jesus. Nós sabemos que não é, mas vamos pensar com a cabeça deles agora. Depois disso, depois mais os dias ali, 5 dias, começavam-se então a festa dos tabernáculos. A ideia deles era o quê? Alguma coisa com estar com Jesus. Eles não sabiam
Mas como eles acreditavam que a volta de Jesus era dia 22, então nesse momento, na festa dos tabernáculos, eles estariam com Cristo. Essa era a ideia deles. Lembrando aqui o que acontece. Entre março e abril, Miller começa o seu movimento de pregação forte. Então, março e abril é quando ele sai pregando sobre isso. Pessoal, está vindo, Jesus está para voltar, ele está para voltar em outubro e tal. Ele não deu data, tá? Miller não deu data, ok? Miller falou, gente, tem alguma coisa que vai acontecer. E vai acontecer em outubro e Jesus vai voltar. E aí Miller prega isso. Durante esse processo, um homem chamado Samuel Snow, tá? Ele começa a estudar as festas numa campal. Em meados de julho, ou seja, abril, maio, junho, julho, 3 meses depois. E ele diz que as festas se cumpririam em outubro. E aí vem esse quadro que eu mostrei para vocês agora. Eles não sabiam que ocorreria, mas sabiam que ia começar dia 13, que ia finalizar dia 22 com a volta de Jesus. E depois iam ter um período que é óbvio que eles iam estar com Cristo. Eles não sabiam aonde, como, mas que iam estar com Cristo. Ok? Até aqui? Então, eles pensaram que dia 22 estariam, de fato, a volta de Jesus aconteceria. Depois disso, meus irmãos, vem algumas coisas interessantes. Olha o jornal de 1844. Tá? O fim do mundo. Outubro, 22 de outubro de 1844. Olha que interessante. Então, aconteceria a volta de Jesus em 1844. Olha o que... Agora a gente precisa entender o que acontece nesse dia 13. E eles chegaram a uma conclusão. Olha aqui o que aconteceria dia 13. Isso está em escritos The Advent Herald and Sign of the Times Report, 30 de outubro de 1844. Depois de tudo resolvido, eles chegaram foi escrito isso aí. Em Nova York, Filadélfia, Baltimore e outros lugares, os ímpios manifestaram o mesmo sentimento. E no domingo 13, salões de reunião adventista em muitos lugares foram quebrados por eles. Este movimento da parte deles foi tão repentino, simultâneo e vasto com a sua manifestação no primeiro dia do mês judaico, ok? Então, dia 13 era o primeiro dia do mês judaico, a lua nova sendo provavelmente vista na Judéia, na segunda tarde da sua convocação, quando estaria com 1 dia e 17 horas, e que correspondia a 11 da manhã em Boston. Fortaleceu-nos em nossa opinião de que este deve ser o mês. Ok? Vocês estão vendo um trecho do documento escrito no ano. Então, para eles, o primeiro dia judaico de fato era dia 13, e dia 13 aconteceu um atentado aos adventistas. Tá bem? Com esse atentado, o que acontece? Como eu disse para vocês, nós precisamos ser íntegros e corretos. Não temos muitas afirmações sobre trombetas. Na Bíblia não fala muito sobre trombetas, então é muito complicado a gente entender as trombetas. Só que Apocalipse, isso o que eu vou falar aqui é um ponto de vista meu, com algumas pessoas também acreditam dessa forma. Eu vou expor a minha opinião, mas não sejamos dogmáticos, tá bem? Não podemos ser dogmáticos com coisas que nós não temos de fato como cravar, tá bem? Apocalipse 11:15 é onde eu acredito que aconteça o dia 3, tá? Apocalipse 11, verso 15. Diz o seguinte: e o 7º anjo soou, e houve grandes vozes no céu dizendo: o reino deste mundo se tornará o reino do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre e sempre. Por que isso acontece? Vocês podem ver que no verso 19 desse mesmo capítulo diz que o templo de Deus foi aberto no céu e foi visto no seu templo, a arca do seu testamento. Ou seja, a passagem de Jesus santo pro Santíssimo começa ali no verso 19. Então, alguns versos antes, uma trombeta toca. E é por esse motivo que eu acredito que seja a trombeta do dia 13. Tá bem?
Então, acontece um pouco antes do dia 10, no caso, do dia 22 de outubro, tá bem? Os versos estão um pouco afastados. Não é um verso logo em seguida vem outro. E por esse motivo, eu e algumas pessoas, nós acreditamos que a trombeta tocou exatamente no dia 3. Mas, como eu disse para vocês, as trombetas não nos dão muitas informações para nós entendermos isso, tá bom? Não vamos ser dogmáticos. Um ponto que eu queria mostrar para vocês é que nós precisamos estudar melhor essas coisas no Apocalipse 21, tá? Então, leiam e leiam o Apocalipse 21, que lá vai ter algumas coisas muito interessantes para vocês entenderem o que de fato é estar com Cristo, tá? E aqui entra o que eu queria para falar para vocês. Tem no Apocalipse 21, vai estar lá uma palavra de fato estar com Cristo, tá? Ali vocês viram que Deus tinha o seu tabernáculo e todos estavam com as suas tendas em volta. Só que no Apocalipse 21, nós estaremos todos sobre a mesma tenda. Então, nós estaremos, vamos dizer assim, tabernacularizando com Deus. Estaremos todos na mesma tenda. Isso é lindo no Apocalipse 21, tá? Então, a ideia de tabernacularizar é justamente essa. Esse é o entendimento de alguns, tá? Não tem, mas tem várias pessoas que falam de vários outros modos e vocês pesquisem e tentem chegar a uma conclusão. Vamos lá para o ponto aqui. Depois disso, tem uma carta de Irã Edson, tá? E é muito comovente, pois ele diz que choraram muito e depois oraram no dia seguinte. Então, o que acontece aqui? Essa foto era quando eles estavam no pôr do sol. Eles ficaram do pôr do sol até a meia-noite, aguardando eles voltar, gente. Em pé. Olha que idade eles estavam de fato ali, vai acontecer. E aí eles estavam aguardando o quê? A volta de Jesus. Mas, infelizmente, chegando-se ali por volta da meia-noite, passa meia-noite, eles estão todos aguardando e nada acontece. Com esse ponto de nada acontecer, amanhece. Amanhece o dia e eles estão devastados, sem entender nada. E aí, o que eles fazem, irmão? Eles vão a Deus, para que Deus mostre a eles aonde eles erraram. Bem? E aí, Irã Edson, no milharal, vê uma visão. A visão de que Jesus estava no Santíssimo, passando do Santo para o Santíssimo. Com essa visão, não deixou ali alguma coisa para que eles pudessem ir atrás. Eu acho o modo de Deus muito incrível. Deus não dá nada de mão beijada. Isso é muito incrível. Deus dá as coisas que precisamos e nós chegamos às conclusões e ele simplesmente carimba aí. Ok? Tanto que a irmã White, nós vamos falar sobre isso, teve uma visão para meio que carimbar todo esse panorama. Tá bem? Voltando aqui ao nosso quadro. Vamos voltar ao nosso quadro. Agora nós sabemos que, para eles, os ataques ao templo adventistas simbolizavam essas trombetas. Depois, eles souberam que Jesus entra no Santíssimo e não é para voltar. E aqui, irmãos, abram o seu Apocalipse, Daniel 7,13, que aqui está o erro deles. Daniel 7,13 foi onde eles interpretaram errado. Tá? Daniel 7,13 diz o seguinte: vi nas visões noturnas, e eis que um semelhante ao Filho do Homem veio das nuvens do céu, e veio até o ancião de dias, e trouxeram-lhe no diante dele. E foi-lhe dado domínio, glória e um reino, para que todo o povo, nações e línguas servissem. O seu domínio eterno, o qual não passará, o seu reino, o que não será destruído. Então eles leram esse texto e eles não compreenderam que Jesus estava indo ao ancião de dias e não vindo para a terra. Entenderam?
Então, eles não compreenderam o que é esse ancião de dias. E eles falaram, Jesus está voltando. Mas aqui está claro, dizendo que Jesus estava indo ao ancião de dias. Nós vamos entender isso, esse Daniel 7, lá no dia 21, quando falarmos sobre santuário e Apocalipse. Tá? Dia 21 é um dos dias que vocês mais vão gostar de todos os dias que nós vamos ter aqui. Tá? É incrível ver como o Apocalipse bate exatamente como nós estamos vendo com as festas. Agora vamos abrir lá em Apocalipse 21, de 1 a 4, para eu mostrar para vocês essa ideia de tabernacularizar. É uma palavra difícil, mas é muito bonito a gente ver isso no Apocalipse. Apocalipse 21, de 1 a 4. Ó, aqui a ideia de tabernáculo é essa, no grego, é de tabernacularizar conosco, tá? Diz o seguinte, verso 1. E eu vi um novo céu, uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, não havia mais mar. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu dizendo, eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e serás o seu Deus. E Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e não haverá mais morte, tristeza, choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas são passadas. Então, essa ideia de tabernáculo aqui, irmãos, tabernacularizar comigo e com você. Olha que maravilha. Nós não estaremos em tendas separadas, estaremos todos numa mesma tenda, todos juntos com Deus. Isso é uma ideia incrível. Nós precisamos estar almejando isso. Eu vou dar um ponto para vocês agora aqui. Primeiros escritos 16, 1 e 2. Primeiro e segundo parágrafo. Tá? Depois vocês dão uma lida nisso. É Jesus com a visão que eu falei para vocês, que ele dá ao irmão White. E ele mostrando que Jesus está guiando o povo. Então, hoje, Jesus ainda continua guiando seu povo. Nós não precisamos ficar temerosos com tudo que está acontecendo. Jesus está no controle. Ele mostra isso na visão para Ellen White em dezembro de 1844. Tá? Ela vê uma visão do povo seguindo para Canaã celestial. Infelizmente, nessa visão também tem pessoas que ficam pelo caminho. Mas elas ficam pelo caminho por quê? Irmã, primeiros escritos 16, página 16, primeiro e segundo parágrafo, tá? Não é capítulo, é o parágrafo. 16, 1 e 2. O que acontece aqui? A Ellen White diz, no primeiros escritos aqui, 16, que ela via muitas pessoas se ficando, se dissipando, elas perdiam um foco em Cristo, como nós já vimos ali, logo no primeiro dia, no segundo dia, quando vimos que Pedro perde o foco e afunda. É a mesma coisa. Então, eu e você podemos estar ficando de lado, irmão, se nós perdermos o foco que é Cristo. Tá? Isso está na visão. Mas muitas pessoas chegam com o foco em Cristo e elas alcançam a Jesus, tá bem? Alcançam ao céu. E essa é a visão que ela vê, tá bom? Irmã, eu não vou conseguir mostrar o capítulo porque eu vejo pelo aplicativo, mas eu posso dar abrir aqui, tá? Para eu mostrar para você o capítulo, tá? Agora, se for no livro, eu não sei, mas eu dou uma olhadinha para vocês já, tá bom? Até o final eu mostro para vocês o capítulo. A página é a 16 no aplicativo, primeiro e segundo parágrafo. Tem 2 parágrafos mesmo, tá? Nesse título só tem 2 parágrafos, tá? Mas é só vocês ir lá em 16, 1 e 2 que vocês vão ver. Estão entendendo aqui a ideia de tabernacularizar? Essa é a ideia que Apocalipse 21 traz para mim, para você. Nós precisamos estar com fé nisso, que estaremos todos juntos com Deus muito em breve. Aí, irmãos, para eles, ou de fato, o que mostra tudo aqui é o seguinte: ataque aos templos adventistas, Jesus entra no Santíssimo, volta de Jesus.
Esse era o processo. Isso era o que deveria acontecer. Tá bem? Agora vamos entender aqui o que de fato aconteceu. Vamos lá. Primeiro ponto. Nós temos na Bíblia 7 dias e meio de silêncio no céu, 30 minutos. Tá? E são 7 dias de viagem daqui para o céu, como eu disse para vocês. Tem Espírito de Profecia, vários textos do Espírito de Profecia mostram que levaremos 7 dias daqui até a Nova Jerusalém. Ou seja, nós precisamos ver aqui se bate isso corretamente, tá? Então, ó, aqui, irmãos, estaria os dias, aqui eu coloquei os dias do tabernáculo, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui eu mostrei o dia para vocês do tabernáculo, tá? Da Bíblia, como a Bíblia está dizendo. Então, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. 7 dias, tá? Aí, na verdade, 8 dias aqui, né? Aí, ó, por quê? Lembrando sempre pôr do sol a pôr do sol. Isso é crucial, tá? Então, a volta de Jesus teria que acontecer aqui no primeiro dia, dia 15, e aí eles viajariam por 30 minutos de silêncio no céu, que dá 7 dias de viagem, tá? Os 30 minutos dá 7 dias e meio. Então, nós teremos 7 dias, tá? E aí, o 8º dia, tem uma reunião sobre o mar de vidro, tá? Isso também está no Espírito de Profecia, primeiros escritos também. Então, nós teremos uma reunião sobre o mar de vidro, tá bem? Em Daniel também fala sobre o mar de vidro, tá? Então, ó, tem aqui a profecia que nós vamos estar nesse mar de vidro. Se essa reunião durar 12 horas, então se cumpre os 30 minutos de silêncio no céu, tá? 7 dias e meio se cumpre exatamente, tá bem? Então, isso é aquela questão do dogma que eu falei para vocês. Não sabemos quanto tempo vai durar essa reunião, tá bem? Mas, para cumprir a festa, teria que ser por 12 horas, tá bom? Então, esse é os 30 minutos proféticos, que são 7 dias. Agora eu vou mostrar alguns textos da Irmã White para nós vermos o que aconteceu. Por que será que as coisas não aconteceram do jeito que deveria acontecer? Vamos lá ver isso. Patriarcas e Profetas, 541 e 542, as páginas. A festa dos tabernáculos não era apenas comemorativa, mas também típica. Não somente apontava para a peregrinação no deserto, mas como festa da ceia. Celebrava a colheita dos frutos da terra e indicava no futuro o grande dia da colheita final, em que o Senhor da seara enviará os seus ceifeiros para juntar o joio e enfeites para o povo e colher o trigo para o celeiro. Naquele tempo, os ímpios todos serão destruídos. Ou seja, aqui vemos que o tabernáculo tem referência com a volta de Jesus. E isso está em Patriarcas e Profetas, hein? Ok? Mas então, por que Jesus não voltou, Roberto? Por que Jesus não voltou, se era para ele voltar logo depois? Vamos ver. É verdade que o tempo tem prosseguido mais do que esperamos nos primeiros tempos desta mensagem. Nosso Salvador não apareceu tão depressa como esperávamos. Falhou, porém, a palavra do Senhor? Ellen White diz, nunca. Devemos lembrar que as promessas e ameaças de Deus são igualmente condicionais. Depende de alguma coisa. Desculpa, irmãos, deixei vocês sem entender. Ó, Patriarcas e Profetas, desculpa aqui, tá? Patriarcas e Profetas, 541 e 542, foi o que eu li para vocês. A festa dos tabernáculos não era uma festa apenas comemorativa, mas típica. E aqui está dizendo que tinha uma relação entre tabernáculo e volta de Cristo. Porque é justamente na volta de Jesus que ele virá com a sua foice para separar o joio do trigo. Correto? Todos aqui de acordo. Depois disso, vem o que acontece. Por que Jesus não voltou? Então, aqui está dizendo. Vai continuar, tá? Por isso que não tem a referência ainda. A referência está nos próximos, tá bom? É verdade que o tempo tem prosseguido mais do que esperávamos. Nos primeiros tempos dessa mensagem, nosso Salvador não apareceu tão depressa como esperávamos. Falhou, porém, a palavra do Senhor. Nunca devemos lembrar que as promessas e as ameaças de Deus são igualmente condicionais. Dependem de algo. E será que está dependendo, então, a volta de Jesus? Isso está em Mensagens Escolhidas, páginas 67 e 68. Houvessem os adventistas, depois do grande decepção de 1844, ficado firmes na fé e seguido avante na união, no
caminho aberto pela providência de Deus, a obra se haveria completado e Cristo haveria vindo antes para receber seu povo, para lhes dar o galardão. Esse texto deixa claro que Jesus já queria ter voltado um pouco depois de 1844. Tá bem? Então, por que será que ele não voltou, Roberto? Por que estamos atrasando, então, a volta de Jesus? Vamos para o próximo texto. E é um dos textos mais tristes do Espírito de Profecia. Não era a vontade de Deus que a vinda de Cristo fosse assim retardada. Não era desígnio que seu povo, Israel, vagueasse 40 anos no deserto. Por 40 anos a incredulidade, murmuração e rebelião excluíram o antigo da terra de Canaã. O que isso tem a ver comigo, Roberto? Não tem nada a ver comigo. Tem sim. Os mesmos pecados têm retardado a entrada do moderno Israel na Canaã celestial. Em nenhum dos casos as promessas de Deus estiveram em falta. É a incredulidade, o mundanismo, a falta de consagração e a contenda entre o professo povo do Senhor que nos tem conservado nesse mundo de pecado e dor por tantos anos. E esse texto me arrepia. Porque deixa claro, irmãos, que nós estamos aqui por nossa e não pela culpa de Deus. E eu fico muito triste quando nós temos aniversário de vídeo. Nós estamos comemorando o quê? Mais um ano nesse mundo de dor e pecado? Porque estamos falhando em pregar as mensagens do Evangelho? 178 anos de adventismo, 178 anos atrasando a volta de Jesus. Estamos comemorando o quê? Isso me entristece demais. O que nós estamos comemorando? Se nós estamos atrasando a volta de Jesus. E não foi só essa. Em 1888, Deus enviou uma mensagem aos nossos líderes. E eles negaram a mensagem. Por Jones e Watt. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas vocês podem pesquisar nos livros históricos. Em 1889 e 1890, houve um decreto dominical. Só que só foi nos Estados Unidos, não foi mundial. E Jones foi como representante adventista para parar o decreto. Logicamente, Deus viu que o povo não fez o que ele pediu e abortou novamente a volta de Jesus. Então, por 2 vezes, Jesus teve para voltar. E ele não voltou, porque nós estamos atrasando a ele. Isso é de entristecer. Então, todas as vezes, irmãos, que nós estivermos fazendo aniversário de igreja, pense que nós estamos atrasando Jesus mais um ano. Eu acho que não vai ter motivo para comemorar nem um pouquinho. E tudo isso por incredulidade. Sabe no quê? No espírito de profecia. Por mundanismo na igreja. Nós estamos copiando as coisas do mundo e colocando dentro da igreja. Nós estamos com rock dentro da igreja. Nós não estamos reverentes. Do mesmo jeito que a gente está na rua, a gente está dentro da igreja. A gente está fazendo tudo igual. E como que a gente quer entrar no céu? Quantas pessoas, de fato, têm se consagrado a Deus? Está todos os dias, de joelhos dobrados, fazendo o seu devocional. Quantos de nós temos contenda com nossos irmãos? Pensem nisso. E vê se Jesus, de fato, pode voltar. E isso não está aí, não é eu, Roberto, falando, não. Mensagens Escolhidas, volume 1, páginas 67 e 68. Ah, não podemos atrasar a volta de Jesus. Tem gente que tem essa cara de pau ainda de falar que não podemos, não. Mas como não? Olha aqui, ó, dando ao evangelho ao mundo, está em nosso poder apressar a volta de nosso Senhor. Não nos cabe apenas guardar, mas apressar o dia de Deus. 2 Pedro 3,12. 2 Pedro 3,12 diz que precisamos avançar a volta de Jesus. Apressar a volta de Jesus. E nós estamos retardando. Está na Bíblia isso. Houvesse a igreja de Cristo feito a obra que lhe era designada, como ele ordenou, o mundo inteiro havia sido antes advertido, e o Senhor Jesus teria vindo à terra em poder e grande glória. E isso está no livro Desejado de Todas as Nações, 447, 5º parágrafo. Eu acho que vocês estão compreendendo o porquê que Jesus não voltou ainda. Acho que ficou bem claro aqui para nós.
E é uma tristeza gigantesca. Não temos nada a comemorar. Nós temos, sim, a se entristecer, porque estamos atrasando a volta de Jesus. Vamos ter agora 2 pontos aqui que nós precisamos mostrar para vocês, que é o ano sabático e o ano jubileu. Vamos lá para o ano sabático. Conceito de ano sabático. O ano sabático, Shemitah, era o 7º de um ciclo de 7 anos, no qual a terra não devia ser cultivada, devendo o povo se alimentar do que a natureza produzisse por si mesmo. Isso aí está os textos aí, tá? Também no ano sabático, os servos deviam ser liberados. Também está os textos aí. E as dívidas perdoadas. Deuteronômios também. No começo do ano sabático, durante a festa dos tabernáculos, então isso era realizado no 7º ano, numa festa dos tabernáculos, devia ser realizada a leitura pública da lei, Deuteronômios 31. Em síntese, era um ano de descanso e de remissão. Tá? Esse é o conceito de um ano sabático. É um ano de descanso e remissão. Tá bom? Agora vamos para o conceito do ano jubileu, porque esse conceito do ano jubileu vai nos dar uma perspectiva muito mais triste. Tá? Quando eu vi isso, eu fiquei muito triste. Mas é necessário a gente entender isso. O ciclo do ano jubileu está diretamente vinculado aos anos sabáticos, como se pode perceber pela leitura de Levíticos 25, de 8 a 10. Olha aqui, ó. Contará 7 semanas de 7 anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, ao 10º mês, farás passar a trombeta vibrante no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. O ano jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e cada um a sua família. Este texto revela que o ano jubileu era o ano seguinte ao 7º ano sabático. Então, vamos lá para vocês entenderem isso aqui. Começou, então, o jubileu, quando a terra devia descansar. Viu o piedoso escravo levantar-se do triunfo e vitória e sacudir as cadeias que o prendiam, enquanto seu ímpio senhor estava em confusão e não sabiam o que fazer, pois o ímpio não compreendia as palavras proferidas pela voz de Deus. Logo apareceu uma grande nuvem branca. Apareceu mais adorável do que nunca antes. Nela estava sentado o Filho do Homem. A princípio não vimos a Jesus na nuvem, mas ao aproximar-se esta terra, pudemos contemplar sua amorável pessoa. Esta nuvem, quando a princípio apareceu, era o sinal do Filho do Homem no céu. Desculpa. Esqueci de passar. Essa nuvem era um sinal do Filho do Homem do céu. Ou seja, estamos vendo aqui que Festa dos Tabernáculos, com o início do ano jubileu, tem de ser a volta de Jesus. Acabamos de ler o texto aí. Começou então o jubileu, quando a terra devia descansar. E logo abaixo, logo apareceu uma grande nuvem branca, e era Jesus voltando. Ou seja, Jesus voltará no ano jubileu. Ou seja, quando nós atrasamos Jesus, não atrasamos um ano, e sim 49 anos. Olha que legal. Quando nós atrasamos Jesus, não estamos atrasando para o ano seguinte, ou para daqui 2 anos, ou para daqui 10 anos, mas sim 49 anos. E vocês estão achando que essa é uma ideia que o Roberto está trazendo para vocês? Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar para vocês rapidinho. Não, na verdade eu vou ler o trecho e depois vocês vejam aí. Hino 127 do Inário Antigo, terceira estrofe. Quando as harpas ressoarem pela abóboda sem fim, anunciando então o ano jubilar. Quando as harpas ressoarem pela abóboda sem fim, anunciando então o ano jubilar. Quando o hino da vitória nós cantamos em festim, em feliz reunião teremos lá no lar. Isso é um hino da igreja, do Antigo, 127, terceira estrofe. Hino 135, segunda estrofe. Guarda, vê a luz nascente anunciando o jubileu. Alça a voz alegremente e faz vibrar o próprio céu. Logo os justos falecidos, imortais, ressurgirão, ao soar os seus ouvidos o clarim da redenção.
Estão vendo? Isso não é uma ideia do Roberto. Isso é uma ideia antiga, porque os hinos da nossa igreja do Inário Antigo são antigão, tá? Século XIX, ok? Então nós vemos que essa ideia do ano jubilar ser a volta de Jesus não é uma ideia de hoje, é uma ideia antiga, tá? E de fato isso está provando por Ellen White também. Diz nisso, e eu vou deixar a nossa irmã Heloísa, que ela mandou um texto ontem, que eu também já tinha visto, mas eu não coloquei aqui para vocês, e ela vai mostrar o texto para vocês, tá bom? Agora vamos terminar esse textinho aqui, que também esse textinho está em Primeiros Escritos. Então nós atrasamos Jesus 49 anos, tá? Não só para o ano que vem, ok? Um outro ponto que nós precisamos deixar claro aqui para vocês. É impossível sabermos o ano jubilar, tá? É impossível porque já se perdeu muita coisa na história, mudou-se o calendário, então tem os 7 anos, só que não temos como saber se esses anos estão sendo contados corretamente. Então tem pessoas, por exemplo, o ano que vem é um ano sabático, tá? Mas não sabemos se de fato isso seria no calendário de Israel. Tá compreendendo? Então, de fato, não sabemos. O fato é, irmãos, que eu não estou aqui preocupado com data, que Jesus vai voltar ou não. O ponto é, irmãos, que nós atrasamos Jesus por 49 anos e 49 anos. Então, o que nós precisamos entender da mensagem de hoje é que precisamos parar de atrasar Jesus e voltar. Para ontem. Tá? Isso é o foco da nossa mensagem de hoje. As festas nos mostram que Jesus já queria ter voltado. E ele já deveria ter voltado. Mas não voltou por misericórdia nossa. Então vamos fazer a nossa parte. Continuando o texto anterior, que fala que começou o ano jubileu. A voz do Filho de Deus chamou aos santos que dormiam, saindo este revestido de glória e imortalidade. Os santos vivos foram mudados no momento com eles arrebatados no carro de nuvem. Parecia todo ele sobremodo glorioso ao avançar para o alto. Dos lados do carro havia asas debaixo de rodas, e ao avançar o carro e rodas clamavam santo. As asas ao se moverem clamavam santo, e os séculos dos santos anjos ao redor da nuvem clamavam santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E os santos na nuvem clamavam glória, aleluia, e o carro subia para a cidade santa. Jesus franqueou os portões da cidade dourada e conduziu-nos para dentro. Aqui recebemos as boas-vindas, pois havíamos guardado os mandamentos de Deus e tínhamos o direito à árvore da vida. Olha que dádiva, irmãos. Vocês já pararam para pensar que nós vamos ter direito à árvore da vida? Porque guardamos os mandamentos. E isso não é eu que estou falando, não. É o Espírito de Profecia, é o próprio Deus. Tá? Um povo pecador como nós, que não merecemos nada, vocês vão ficar maravilhados do tanto que Deus ama nós. No dia 18 e 19, nós teremos o estudo bíblico. Vou mostrar textos para vocês, assim, como que Deus ama a mim e a você. Somos o único povo que caiu e seremos os mais honrados, tá? Isso não dá para explicar Deus. Deus é maravilhoso. Nós não merecemos nada, mas Deus nos dá tudo. É incrível. Deus é um Deus maravilhoso. Mas vocês compreenderam até aqui, irmãos? Eu acho que não é muito difícil até essa mensagem. Eu acho a outra mais complicada de entender. Mas, voltando. Festa das trombetas, ataque aos templos adventistas. Expiação, Jesus entra no Santíssimo. Festa das trombetas seria a volta de Jesus, mas infelizmente não estavam preparados, não estavam novamente e ainda não estamos preparados. E é por isso que Jesus ainda não voltou. E que nós possamos fazer o nosso esforço. Nós temos todos os eventos finais, irmãos. Precisamos estudar mais sobre eles. Porque depois da chuva serôdica, não tem mais como adventista ser pego desprevenido. Tirando a chuva serôdica, que é o primeiro evento, no caso o selamento, junto com o selamento concluído, a chuva serôdica cai, nós vamos ver isso lá no último tema desse. O último tema é o selamento. E é o tema mais importante de todos, tá? Vai ser o nosso último. Depois do selamento concluído e a chuva serôdica, os adventistas não podem ser pegos desprevenidos. Os adventistas não podem falar que, olha, a profecia de Lucas que diz que Jesus vem como ladrão. Não existe isso para adventista. A não ser que não estude. Aí, se não estudar, vai ser pego desprevenido. Estão compreendendo? Nós temos todos os eventos finais, pontinho por pontinho.
Só que nós não lemos. Nós falamos que é só a opinião da irmã White. Não serve para nada isso, não. E aí seremos pegos desprevenidos. E nós vemos que Jesus voltará em outono. Ok? Em outono. E isso deixa claro aí, por tudo que nós vemos, que Deus é um Deus minucioso. Não sabemos o ano, não sabemos exatamente o dia, mas Jesus voltará muito em breve. Não sei o mês lunar, não sei quando vai ocorrer, não sei em que ano de fato nós estamos com a tradição judaica, mas o ponto é que nós precisamos parar de atrasar Jesus. E parar de atrasar Jesus é mergulhando na palavra de Deus e fazendo a vontade dele e deixando Jesus trabalhar em nossa vida. Só dessa forma conseguiremos parar de atrasar. E essa é uma mensagem, irmãs, urgente. Urgente. Porque não atrasamos Jesus por um dia ou por um ano, mas sim de 50 em 50. Ellen White em Evangelismo 696. Talvez tenhamos de permanecer muitos anos mais neste mundo por causa de insubordinação, como aconteceu com os filhos de Israel, mas por amor de Cristo. Seu povo não deve acrescentar o pecado ao pecado, responsabilizando a Deus pela consequência de seu procedimento errado. Nós, infelizmente, colocamos a culpa sempre em Deus. Nunca a culpa é nossa. Eu estou passando um mal bocado, acabei de sofrer um acidente. Por que será, Deus, que isso acontece comigo? Mas não sabe que talvez está sendo imprudente. Né? Ou eu estou com uma doença grave, mas se esquece que comeu terrivelmente, coisas terríveis, coisas que não deveriam, e agora a consequência vem e a culpa é sempre de Deus. A culpa nunca é nossa. Enquanto estivermos com isso em nossa mente, Deus e Jesus não vai voltar. E como eu disse para vocês, nós não podemos ficar comemorando o ano aqui, nesse mundo. Porque nós vamos comemorar o fracasso? Porque cada ano que passa é um ano fracassado. É um ano que Jesus era para estar aqui, já era para ter voltado, mas mais um ano que não volta. Mais um ano que Jesus não volta. E aí vai mais um ano que Jesus não volta. Mais um ano que Jesus não volta. Passa 10 anos que Jesus não volta. 20 anos que Jesus não volta. E a gente está comemorando o ano. Comemorando para ficar nessa terra de dor, de pecado, de tristeza. Que nós possamos, de fato, irmãos, colocar em nossa mente o propósito que Deus nos mandou. De pregar o evangelho a todo mundo. E viver a Cristo. Gálatas 2:20 precisa estar em nós. Pois não, senão não veremos a Deus. E o nosso último texto de hoje. Parábolas de Jesus 69. E esse texto é um dos mais bonitos do Espírito de Profecia. Só que é difícil a gente ter perspectiva de que conseguiremos cumprir isso. Quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a coisa, porque está chegada a ceia. Marcos 4:29. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Esse texto, nós precisamos estar meditando nele todos os dias. Todos os dias. Porque Jesus só volta quando perfeitamente o seu caráter estiver em seu povo. E aí ele virá nos levar para a Nova Jerusalém. Eu sei que é um tema complicado, é um tema meio que até de exortação. Mas nós precisamos ser chacoalhados. Na verdade, isso é profético. A sacudidura está aí. Vamos permanecer na peneira ou vamos pular fora dela? A escolha é nossa. Jesus já queria ter voltado por várias vezes, mas estamos escolhendo permanecer. E é aí que está o problema. O problema não é Deus. O problema é nosso. O problema é que nós estamos querendo ficar aqui. Queremos empurrar casa sobre casa, ter 20 carros na garagem, continuar ganhando dinheiro. E nós estamos deixando o foco principal, que nós vamos morar em ruas de ouro, em casas que nossos olhos nunca viram.
estamos perdendo o foco. E nós não podemos perder o foco. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Meditem nessa mensagem, tá? Meditem muito nessa mensagem. Senhor, me ajude. Não quero mais atrapalhar a sua vida. O que preciso fazer? Se humilhe a Deus. A partir do momento que nós iniciarmos no sábado, nós vamos ter uma semana de oração que, se não mudar a vida, olha, é difícil. Nós vamos entender justificação, santificação e o que fazer para guardar os mandamentos. Essa semana de oração é uma semana de oração que nós necessitamos estar, de fato, liberto de tudo o que está nos atrapalhando, visualizar a Jesus. Então comece o processo já desde hoje, para que sábado nós possamos fazer um jejum maravilhoso e ter o primeiro tema e chegarmos ao próximo sábado com o jejum e finalizando o tema, para que nós possamos mudar a nossa vida. Nossa vida não pode sair de dezembro da mesma forma que não pode. Nós precisamos, em 2023, começar a parar de atrasar. Que Deus abençoe cada um de vocês. Nós vamos fazer as orações agora. Eu vou fazer a primeira e eu vou pedir para a dona Heloísa fazer a próxima. Tá bem? E aí nós vamos para a mensagem cantada e as considerações finais. Que Deus abençoe vocês. Eu, particularmente, queria mesmo que não tivesse nem a parte da gente conversar depois, para não perder o foco da mensagem. Mas eu acho necessário a gente ter, mas vamos tentar, irmãos, nas perguntas, no ponto, bem breve e rápido, para que nós não percamos tudo que nós falamos até agora, tá bem? Então vamos ser o mais sucinto possível para nós finalizarmos e ficarmos com a mensagem de hoje. Precisamos estar perfeitamente com o caráter de Cristo para Ele indicar a mim e a você, ok? Vamos nos ajoelhar porque, de fato, nós precisamos nos humilhar a Deus para conseguirmos cumprir o que nós vimos hoje. Querido e amado Deus, mais uma vez estamos aqui de joelhos, em sua presença, se humilhando. Pois nenhum de nós aqui nessa sala somos dignos, nem mesmo de ser chamados de seus filhos. Mas o Senhor nos ama, Ele nos chama de filhos. O Senhor fez tudo por cada um de nós. O Senhor fez o que nós não conseguiríamos jamais fazer, que era morrer numa cruz e sair de lá, ressuscitado, em glória. E agora precisamos fazer a nossa parte, que é retribuir tudo que o Senhor fez com o nada que podemos fazer. Gálatas 2:20 diz que Cristo tem que viver em nós. Mas ainda somos pessoas que murmuram. Ainda somos pessoas com falta de fé. Ainda somos pessoas que temos brigas com tendas. Ainda somos pessoas que estamos brincando de cristianismo. Que o Senhor possa eliminar todas essas coisas de nós. Elimine de nossa vida todas essas coisas. Que seja feita a tua vontade em nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a permanecermos vivos, representando o seu caráter diante desse mundo. Para que as pessoas vejam um cristão no Roberto, ou em cada um aqui nessa sala. E que isso se expanda para todas as outras pessoas. Pois precisamos do Senhor aqui. Já estamos cansados desse mundo, mas parece que não estamos, eu sei que parece. Nós falamos que estamos cansados, mas vivemos como se não estivesse. Querendo ganhar mais e mais. Nem aí com o próximo. Muitas coisas precisamos mudar na nossa vida. E essa mensagem foi para isso. Uma mensagem que o Senhor já queria estar conosco há muito tempo. E não está, porque nós não quisemos. E continuamos sem querer. Isso me entristece muito, me emociona. Porque nós precisamos estar contigo. Parar de atrasar o Senhor, como diz em 2 Pedro 3. E só conseguiremos se o Senhor estiver conosco. Mas para o Senhor estar conosco, precisamos querer que o Senhor esteja, não só em palavras, mas em ações.
E a primeira ação que eu faço nesse momento é estar humilhado diante de ti, de joelho, pedindo para que o Senhor nos ajude a representarmos o Senhor da maneira correta. Em todas as coisas, na fala, na vida, na bebida, seja lá onde que o Senhor faça uma mudança nas nossas vidas. É para isso que nós estamos aqui todos os dias, às 5 da manhã. Não só para o propósito do santuário, mas tem pessoas aqui que estão há mais de 2 anos aqui. Muito obrigado pela dádiva de entendermos um pouco mais sobre ti hoje, ontem, todos esses dias. Muito obrigado pelo sol. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos faz, mesmo sem merecer. Pois, de fato, nossa justiça é trapo de imundícia. Nada que façamos vale nada. Mas para o Senhor, vale tudo. Muito obrigado por tudo. Fique conosco. Permaneça conosco nesse dia. Com a nossa mente voltada a tudo que falamos aqui hoje, para não atrasarmos mais a sua vida. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Continuando, Deus, aqui na tua presença. Primeiramente, Senhor, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Pai querido, nós temos pecado contra ti. Nós temos sido murmuradores, incrédulos, mundanos. Não temos domínio próprio sobre aquilo que falamos, sobre aquilo que pensamos, sobre aquilo que comemos, sobre aquilo que estamos assistindo, ouvindo. Ó Pai amado, Pai querido, aqui tem um povo que está levantando a cada madrugada, porque quer consagrar sua vida a Ti. Mas muitas vezes, Senhor, nós temos caído, temos falhado, mas nós queremos Te pedir perdão, Senhor, e queremos também Te pedir misericórdia, para que o Senhor nos dê a oportunidade hoje de nos retratarmos diante de Ti, de confessarmos os nossos pecados, de abandonar aquilo que não Te agrada. Ó Pai querido, aqui tem um povo que está desejoso de ter a mente de Cristo e o caráter de Cristo, mas muitas vezes nós não temos feito a sua vontade, mas nós queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e nos ajude a vencer o nosso próprio eu, porque se tem alguém que é o nosso inimigo, é o nosso eu. É Ele, Senhor, que nos separa da eternidade. É Ele que nos separa de ter um relacionamento contigo. Ó Jesus Cristo, nós queremos aqui dizermos, já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Que essa possa ser uma realidade na vida de cada irmão aqui que está nessa sala, em lugares tão distantes, tão diferentes, mas estamos em unidade. O nosso desejo é o mesmo, é buscarmos o batismo do Espírito Santo, é buscarmos a Tua presença em nossa vida, porque o único remédio que nós temos, Jesus, é Ti. Ó Jesus, que o Senhor seja o nosso remédio no dia de hoje, que o Senhor possa nos trazer salvação. Ó Pai querido, nós agora queremos ouvir as considerações, porque sabemos que o Senhor ainda quer falar conosco. Então, que o Senhor use a boca, unja o pensamento de cada participante aqui, para que nós possamos continuar ouvindo a sua voz. Obrigado, Jesus, porque o Senhor levanta mensagens e mensageiros para nos advertirmos no caminho que devemos andar. Obrigado, Jesus, por tudo o que o Senhor tem feito por nós, pelo seu amor grandioso, por cada pessoa que está aqui nessa sala e os que vão ouvir ainda através do YouTube. Que o Senhor possa ser com cada um deles, ajudando a vencer o seu próprio eu. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor seja ainda bondoso para conosco, que a sua misericórdia nos alcance nessa manhã. Nós te clamamos em nome de Jesus, continua conosco. Amém. Eu lamento o tempo que gastei nos prazeres que provei, sem incluir a ti. E necessito que tu me restaures, que minha alma se
Já não tenho escusas, perdoa-me. Não há outro a quem culpar. Eu volto a ti, a dar-te o meu amor, humilhando-me, Senhor. Perdoa-me. Eu lamento tê-lo rejeitado, seus preceitos não guardado, para dedicar-me a mim. E mesmo teu amor já conhecido, se eu fui muito atraído para a tua cruz levar, perdoa-me, já não tenho escusas, perdoa-me, não há outro a quem culpar. Eu volto a ti, a dar-te o meu amor, humilhando-me, Senhor. Perdoa-me. Eu lamento o tempo que gastei nos prazeres que provei, sem incluir a ti. E necessito que tu me restaures, que minha alma se consagre e assim levar-me à cruz. Perdoa-me, já não tenho escusas. Perdoa-me, não há outro a quem culpar. Eu volto a ti, a dar-te o meu amor, humilhando-me, Senhor. Perdoa-me. Faz-me, Senhor, como és tu, refletindo tua bondade. Molda-me com tuas mãos e toca os meus lábios, que levem tuas palavras e consolo aos que sofrem, que meu coração reflita a beleza de tua paz, que vem do confiar e viver em tuas virtudes. Meu desejo, ó Deus, é ser igual Jesus. Meu desejo, ó Deus, é ser igual Jesus.
Amém. Deus seja louvado. Dona Amém. Janice, Pois não, irmão Roberto? só antes das considerações, algo importante. Aqui o texto, deixa eu ver se eu consigo. O texto aqui está dizendo quando o caráter de Cristo se reproduzir. Ou seja, quando é condicional. Tá bem? Então é muito importante isso. Quando? Quando isso acontecer, a coisa vai fluir. Jesus voltará. Então, isso é condicional. E Apocalipse 14 fala sobre um povo que vai pregar as 3 mensagens angélicas. E logo em seguida vem a ceia, a colheita. Então, que nós estejamos sendo preparados para ser esse. Pode Amém. completar aí. Amém. Que Deus tire de nós toda a incredulidade, mudanismo, a falta de consagração, contendas, né? Possamos ser purificados pelo Espírito Santo. As considerações nós estarão abertas agora. Amanhã a Cristina irá louvar para nós, após a mensagem. Tá, Roberto? Tá bem. E quem se disponibilizar no final agora para orar também, já fique preparado para levantar a mãozinha no momento certo, tá bom? Nós estamos aprendendo a ter ordem, né? Irmã, Pois não? eu, eu queria falar uma coisa. Depois o A irmão gente, Paulo. diante do que a gente ouviu e diante dessa música que a irmã cantou, não seria melhor a gente se recolher e deixar as considerações para amanhã? Porque, olha, o Espírito Santo me tocou aqui muito. E, assim, eu acho que se a gente entrar em perguntas, nós vamos sair desse espírito. Perder a essência, né? Essa música foi tremenda. A mensagem foi de abalar a casa, e o céu e todo o meu espírito. Sim, foi Talvez- impactante a mensagem. Ô, dona Aurelice, Então, Concorda, irmão Paulo? deixa eu- Pois não, Roberto? deixa eu só dar um pontinho para vocês. A gente já ficou sem considerações ontem. E aí, Sim. tudo bem. Eu até concordo com a dona Simone que nós fiquemos hoje também, como eu já disse para vocês. Vamos fazer o seguinte. A mensagem de amanhã é mais curta, tá? A mensagem de amanhã é mais curta. Então, o que nós podemos fazer? Continua no mesmo propósito de ontem. Se tiver alguma anotação ou alguma consideração, se falar sobre o assunto, alguma coisa, a gente armazenar isso, escrever, sei lá, para não esquecer alguma coisa. E aí nós fazemos isso amanhã, vai, coisa de 20, meia hora do início de amanhã, e depois a gente adentra de fato na mensagem. A mensagem de amanhã é mais simples, é mais rápida e mais fácil de compreensão, porque vamos falar sobre saúde e santuário. Então, acredito que dê para a gente abordar melhor. Até porque o tempo aqui já não está tão... Né, a gente costuma terminar ali por volta das 6h30, 6h40. Então, eu acredito que seria bacana. Vamos ver o irmão Paulo, que o irmão Paulo já tinha levantado antes de todas as considerações aqui. E ele poderia fazer a oração final também. E aí eu já partilho aproveita o hino. para fazer a oração final. Se alguém aqui tiver alguma consideração, irmão, não é bacana, eu sei que vai ter muita coisa, porque de fato é uma mensagem complicada de entendimento, como a gente viu aqui. Tem que entender dia e ano, tem que entender ali o pôr do sol, sei que mas se você tem alguma dúvida, a gente já está respondendo algumas dúvidas que as pessoas falaram, coisa que eu já falei aqui, tá? O que eu responder no privado, eu volto aqui e falo para vocês também, tá bem? Porque pode ser a dúvida de outra pessoa também, tá bom? Mas aí, então, eu fico com vocês para amanhã, até aí umas 6h20, a gente abre a sala normalmente, ficamos entre 6h e 6h30, e aí a gente adentra na mensagem rapidamente e fazemos as considerações, tá bom? Irmão Paulo, Perfeito. como o senhor já tinha levantado a mão, pode abrir o microfone e dar suas considerações e fazer oração para nós final. Muito obrigado. Eu vou trazer aqui algumas questões que precisam ser consideradas. E até vou fazer um pedido. Primeira coisa, todo o processo simbólico, temporal, anual
em Israel, que é no hemisfério norte, se o retorno de Cristo será no outono, no hemisfério norte, será na primavera, no hemisfério sul. E O hemisfério sul e o hemisfério norte estão em tempos distintos. E isso eu queria pedir um favor, de estudar toda a cronologia do hemisfério norte e passar para o hemisfério sul para fazer sentido ecológico, biológico e climático para quem mora no hemisfério sul. E isso é um desafio para que nós possamos ter essa conjugação. Então, é um pedido que eu faço, posso até ajudar, porque é absolutamente antitético. O verão no hemisfério norte é o inverno no hemisfério sul. A primavera no hemisfério sul é o outono no hemisfério norte. Então, a climatologia fica totalmente diferente. Bom, isso é um assunto técnico, mas eu acho que nunca ninguém fez isso. E está na hora, e sugiro e até me disponho a ajudar na medida que eu puder. então, Bom. Paulo, ô Paulo, então vamos pegar meu número aí e vamos ver isso aí. Sim, tudo bem, tudo bem. É uma sugestão. Outra coisa que eu quero dizer que vai surpreender a muitos. Há um propósito do Espírito Santo, falo do Espírito Santo que nos cuida diretamente, que houvesse um retardamento. Porque seria um mistério. Eu não estaria vivo no século XIX, nenhum de nós. E por que nós estamos aqui nesse planeta? Porque existe uma vontade superior que é um mistério. Outra coisa, eu fico me dizendo o seguinte, qual era a população do planeta Terra no século XIX? Não passava, talvez, eu sinceramente não estou lembrado, porque sabíamos qual era a população, mas não devia chegar a nem 1 bilhão. Nós estamos com 8 bilhões. A pergunta que eu faço, patética, absolutamente patética, como nós vamos atingir a 8 bilhões de pessoas? É lógico que a tecnologia está aí. E ela é um instrumento precioso. E nós não nos servimos ainda dessa preciosidade. Por exemplo, esse trabalho poderia ser apresentado na França, mas precisa ser feito em francês. E nós, os adventistas que falamos línguas estrangeiras, não somos consultados. Por que não fazer esse trabalho em francês para nós submetermos aos povos que falam a língua francesa? Ou os alemães? Ou os ingleses? Será que isso está ocorrendo nos Estados Unidos, na Alemanha? E o pessoal polonês no Brasil que poderia fazer isso para a Polônia? Ou seja, a responsabilidade é nossa de não sabermos usar a tecnologia. E outra coisa, eu digo, graças a Deus houve esse atraso, porque tem um mistério, eu não existiria, nenhum de nós existiríamos. Então, vamos louvar a Deus que nós existimos. Eu fico emocionado. Eu quero ser salvo. Eu tinha que existir. Tu também, todos nós. É patético o que eu digo, mas, ao mesmo tempo, é um desafio para a igreja. É um desafio. Então, como nós podemos fazer e confrontar esse desafio? Eu sei que existe um mistério, por exemplo, agora no jogo lá no Catar, é proibido disseminar a Bíblia no ambiente que é muçulmano. No entanto, eles são descendentes diretos de Abraão, com Quetura. Eles são filhos de Abraão. Eu vejo no Velho Testamento o retorno de Israel material, que tem importância. Ou seja, estão faltando elos na nossa compreensão. Por isso, já falei muito, mas eu proponho que se faça todo esse trabalho do hemisfério norte para o hemisfério sul, para entendermos como nós agimos.
e orarmos muito para nós sabermos usar tecnologia, ainda mais que o Brasil é um país singular, é o país mais misturado de gente no planeta. Portanto, há uma vontade divina. Nós falamos alemão, polonês, russo, ucraniano, poucas pessoas sabem disso. Temos 270 línguas de indígenas. E como vamos nos comunicar? Como essa arte da comunicação, mesmo que seja pequena? Vou dar um exemplo para terminar. Alguns anos atrás, uma grande amiga minha, odontóloga, estudou dentes de fósseis humanos e também conviveu com índios. E ela me disse assim: Paulo, não existe diferença entre Tupã e Deus. E nós sempre consideramos que Tupã é uma entidade pagã. Será? A pergunta é: será? O que sobrevive em todos os povos do que vem desde o tempo de Melquisedeque, que deixaram coisas comuns entre as religiões do mundo? Nós precisamos entender isso para poder encurtar a comunicação. Desculpe-me, mas eu tinha essa preocupação muito grande. Vamos orar. Nosso Deus, amantíssimo Pai, nós somos gratos a Ti, porque estamos vivos, porque podemos participar desses estudos, compreender a Tua obra, como ela foi realizada. Nós compreendemos, Senhor, que Israel foi convidado a ser uma nação sacerdotal e não a cumpriu exatamente. Nós sabemos, talvez nem tantos, que os descendentes, os príncipes que viraram reis, descendentes de Davi, tiveram a pior atividade, comportamento na história humana. Coisas estarrecedoras. E a nossa pergunta é, com toda humildade, como nós podemos acertar, Senhor? Tende misericórdia de nós, para que nós possamos aprender a acertar. Senhor, ser também semelhante a Ti é uma tarefa muito difícil. Nós precisamos entender o que é o caráter humano, ou mais propriamente, os vários tipos de caráter humano. Nós precisamos trazer essa discussão a profundo dentro da igreja. Senhor, ilumina-nos, ensina-nos, perdoa-nos, mas desperta a nossa intenção de cura, cura verdadeira, em todos os aspectos possíveis a cada um. E traz-nos uma coisa profunda em cada um: sinceridade. Senhor, eu tenho observado, eu pessoalmente, e eu já falei isso antes, que há coisas tão estranhas acontecendo dentro da igreja. Há pessoas que têm falado sobre isso também. E a gente não sabe como discutir isso dentro de cada comunidade. Ensina-nos a discutir isso com sinceridade, humildade e acerto. Nós te louvamos, mas a nossa oração é de súplica. Por misericórdia, desperta-nos, Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, na tua santa presença, ó Divino Espírito. Amém.
nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar, pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar? Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Amém. O Espírito Santo possa descer sobre nós. Amém. Glória a Deus. Todos tenham um restante do dia na presença de Deus, meditando essa mensagem, que o Espírito Santo possa fazer a boa obra em nós. Amém. Sejamos humildes para ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã a todos. Até amanhã. Amém. Fiquem com Deus. Até amanhã, pessoal. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, meu filho. Dirida.